Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula então, para te ajudar na sua preparação aí para o concurso ambiental que você está prestando. Sejam bem-vindos aqui ao canal do YouTube do Soma Concursos. Se você ainda não conhece, Soma Concursos então é um curso preparatório para concursos voltados para a área ambiental principalmente, tá? A gente tem vários conteúdos aí, então, relacionados com as áreas ambientais, os concursos que têm, né, essa especificidade para a área ambiental. E aqui no canal do YouTube, a gente coloca sempre aí algumas aulas gratuitas para te ajudar nessa preparação, para você ter um pouco do contato do que você vai ter com o material lá na plataforma, tá? Então, eu já te dou as boas-vindas aqui ao canal, já te convido aí, então, a deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar nesse vídeo, que tudo isso é muito importante para a gente conseguir manter esse nosso projeto aqui, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a professora Carolina Arantes, sou bióloga, doutora em ecologia e faço então aqui alguns conteúdos para o Soma Concursos, para diferentes concursos aí relacionados à área ambiental, beleza? Pelas próximas horas, pelos próximos minutos, eu vou ficar aqui com vocês, te acompanhando então, para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema de ecossistemas brasileiros, fauna e flora. Tudo isso, gente, com um contexto voltado ali para cartografia e sensoriamento remoto, tá? Especificamente, isso aqui veio, né, dessa forma, então, lá no edital do concurso do IBAMA. Então, para a gente não ficar com uma aula longa demais e não ficar repetitivo com alguns conteúdos que vocês já têm por aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma revisão zona, né, bem geral sobre ecossistemas brasileiros, fauna e flora. E depois eu vou mostrar para vocês como que a cartografia e o sensoriamento remoto entram, então, dentro desse contexto, tá? Dos biomas brasileiros, dos outros ecossistemas brasileiros, tá certo? Deixo aí também minhas redes sociais para vocês me seguirem, né? Aí tá o Instagram, para vocês me seguirem lá, que a gente tem alguns conteúdos que são postados lá, assim, de vez em quando a gente tem tempo, tá bom? Vamos lá, então, dá uma respirada, pega sua água, papel, caneta e bora lá, me acompanha aí. Bom, vamos falar aqui, né, do que é um ecossistema. Para você que já me conhece aí, sabe que eu sempre gosto de começar minhas aulas com conceitos. Então, o que é um ecossistema dentro de ecologia? A gente tem vários níveis de organização, o ecossistema é um deles, né? Então, o ecossistema é o conjunto, dentro da ecologia a gente fala que é o conjunto, né, de fatores bióticos e abióticos e a forma como eles se interagem. Então, quando eu falo de fatores bióticos, eu estou falando de organismos vivos. Quando eu falo de fatores abióticos, eu estou falando, então, né, de fatores físicos, como, por exemplo, a água, o solo, o ar, tá? Então, quando a gente faz um estudo voltado para ecossistemas, a gente está estudando, então, esse conjunto de coisas que acontece ali, tá? E aí, né, aqui tá escrito conjunto de comunidades, porque comunidade é um outro nível que a gente tem dentro da ecologia, tá? Então, na verdade, é olhar para um espaço, então, e entender, né, qual é a relação dos seres que vivem ali naquele espaço com, né, os fatores físicos que a gente tem de clima, solo, relevo, água, enfim, tudo isso, tá? E aí, de uma forma mais ampla, né, a gente consegue, então, subdividir alguns ecossistemas principais que a gente tem aqui no Brasil. Eu posso tratar ecossistema de uma forma muito ampla, então, como a gente vai tratar aqui falando, né, dos biomas brasileiros enquanto ecossistemas, ou eu posso tratar de uma forma muito pequenininha. Então, eu posso falar dessa minha sala, que nesse momento isso é um ecossistema, tá? Desde que tenha, então, comunidades vivendo ali, interagindo, isso é um ecossistema. O nosso foco aqui desse estudo vai ser esses ecossistemas em visão mais ampla, tá? Haja vista aí, então, os biomas que a gente tem no Brasil, ok? No Brasil, a gente tem uma especificidade muito interessante, né? Porque a gente tem vários ecossistemas bastante diferentes. Isso se deve, gente, principalmente por conta da extensão territorial que a gente tem no Brasil. Então, o Brasil é um país continental, né? Um país que tem uma extensão territorial muito grande, né? Tem uma amplitude de território
em latitudes diferentes, né? A gente tem também aqui em longitudes diferentes. Tudo isso influencia muito nessa variedade de ecossistemas que a gente vai ter. Por quê? Porque isso está relacionado com os padrões climáticos que a gente tem. Então, aqui já estou falando, né? Os fatores climáticos. Isso está relacionado com diferentes condições geológicas e geomorfológicas que a gente vai ter. E isso, lógico, vai afetar os seres vivos que vão compor essa extensão territorial toda. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um mapa, né, das zonas climáticas que a gente tem no Brasil. Então, no Brasil, ao mesmo tempo em que a gente tem áreas aqui, né, muito úmidas e com uma grande quantidade de chuva, a gente vai ter áreas mais secas, com menor disponibilidade hídrica, que vai, então, influenciar em tudo, nos fatores físicos e nos fatores bióticos que eu tenho ali naquele ambiente, tá? E justamente por conta de todas essas características que a gente tem no Brasil, nós temos uma divisão aqui, né, muito bem definida aí, então, dos biomas brasileiros, né? Então, nos biomas continentais, a gente tem 6, que são a Amazônia, que tá aqui, né, nessa parte verdinha. Vamos colocar, deixa eu tentar colocar nas cores aqui para vocês, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a Amazônia, que tá ali, então, naquela parte em verde, né, ocupa uma grande extensão aqui do Brasil. A gente tem também, então, aqui a Caatinga, que tá nessa área aqui, né, de região mais semiárida do Brasil. Nós vamos ter também, então, aqui o Cerrado, que fica nessa região, então, mais aqui central, né, do Brasil. A gente tem também aqui ainda a Mata Atlântica, que pega toda essa região costeira e dá uma entrada no continente nessa parte aqui. Nós vamos ter o Pampa, que fica aqui, então, né, restrito a Rio Grande do Sul. E a gente tem ainda aqui o Pantanal, tá? Nessa região aqui de fronteira que nós vamos ter no Brasil, tá? É o maior área, né, inundável, ecossistema inundável do mundo. Nós temos ainda essa classificação aqui, ó, de ecossistemas marinhos e costeiros. Então, o IBGE considera toda essa área em azul mais forte que você tá vendo aí, ó, como o bioma marinho, né, que é esse bioma marinho costeiro, tá? Dentro desse bioma a gente tem variações aqui de diferentes ecossistemas, né, como dunas, restingas, mangues, né, que acabam tendo uma condição aqui de ecologia muito específicas, tá? A partir de agora, a gente vai ver cada um desses biomas, lembrando que aqui nós vamos fazer uma revisão zona muito rápida e como que a cartografia e o sensoriamento podem influenciar aqui no monitoramento desses biomas, no acompanhamento aqui, tá, desses ecossistemas de uma forma geral. Então, a gente tem aqui a Amazônia, é o maior ecossistema tropical do mundo, ocupa 60% do território brasileiro, ou seja, também é o maior bioma que a gente tem aqui no Brasil, tá? Tem uma biodiversidade enorme, justamente por ser um ecossistema tropical, né? Os ecossistemas tropicais, eles estão associados à alta biodiversidade, então não é diferente na Amazônia. A gente tem ali cerca de 12 mil, mais de 12 mil espécies da flora, né, já identificadas, sendo que 13% delas aí está classificada em alguma categoria de risco de ameaça, que são aquelas categorias lá da IUCN, né, que fala, né, estabelece ali os riscos para cada uma das espécies de acordo com parâmetros de distribuição, né, de ocorrência, de densidade e assim por diante, tá? A gente tem também espécies da fauna aqui, mais de 9 mil aí espécies só de vertebrados, sendo que 3% ali dessas espécies mais ou menos está em algum risco, classificada em algum risco ali, então, de ameaça. E a gente tem ali 22 milhões de pessoas vivendo nesse ambiente aqui, entre áreas urbanas, a maior parte, né, desse valor aí de habitantes está em áreas urbanas, mas é importante a gente lembrar que o bioma amazônico possui também uma grande quantidade de populações vivendo, então,
em terras tradicionais, né, em territórios tradicionais, que seriam então os povos indígenas, né, comunidades tradicionais, ribeirinhas e assim por diante. A gente tem aqui também uma grande quantidade, tá? De pessoas. É uma área muito importante quando a gente fala em sequestro de carbono. Estima-se que aproximadamente 70 bilhões de toneladas de carbono, então, são retiradas da atmosfera pelo bioma amazônico, tá? Por conta, então, de toda essa característica de ser uma floresta tropical e ter uma atividade muito grande fotossintética, tá bom? O clima aqui da Amazônia é um clima equatorial, né, com temperaturas muito elevadas aí ao longo do ano todo e altos índices de pluviosidade também distribuídos ao longo do ano todo, tá? A umidade relativa do ar também é alta e pode ultrapassar até os 80% em algumas épocas do ano. Então, aqui tem um mapa da distribuição aí do clima, né, na região amazônica, mostrando, então, né, essa classificação aqui do clima equatorial, com algumas áreas aí de incrustações, né, de climas um pouco diferentes que estão relacionados ali com ocorrências de áreas savânicas. O relevo da Amazônia é um relevo, né, mais característicos de planícies e planaltos. Então, a gente tem as planícies inundáveis, que vão ser encontradas aí ao longo dos rios, das bacias, né, na bacia amazônica aqui. A gente tem essas áreas que ficam periodicamente alagadas. Então, é uma região onde a gente tem, né, diferentes níveis de vazão desses rios. Então, quando os rios estão com vazões mais altas, essas áreas, essas planícies ficam inundadas. Quando a gente tem a vazão mais baixa, essas áreas, então, não possuem ali a ocorrência de inundação. A gente tem a maior parte, então, aqui, né, como uma grande parte também como planalto amazônico, né, tudo isso que está em marrom mais escuro para vocês, e a gente tem também as chamadas depressões, que são áreas mais planas aqui da Amazônia, onde a gente vai ter ali algumas colinas, né? Então não é uma região característica de altitudes, né, muito grandes, com exceção ali de áreas, essas áreas de planalto, né, que possuem inclusive o pico da neblina, que ultrapassa ali, né, 2.000 metros de altura. Então, mas de forma geral, toda a área da Amazônia é uma área um pouco mais plana, né, com algumas áreas de depressões ali no relevo, né, algumas colininhas mais baixas, mas de forma geral, o relevo da Amazônia é característico de ser mais plano, né? A hidrografia aqui, então, né, de maior importância é da bacia amazônica, a maior bacia do mundo, né, com o rio Amazonas aí, outros rios de grande importância nessa região. O solo é um solo pobre em nutriente por conta dessa lixiviação que a chuva constante acaba fazendo, né, característico aí por presença de latossolos, que são mais profundos, mas são altamente intemperizados, né? Tem essa baixa fertilidade. Argissolos, que têm boa capacidade de retenção de água e são pobres em nutrientes. E os gleisolos nas áreas inundáveis, que têm muita matéria orgânica e baixa oxigenação. Então, como na Amazônia a gente tem basicamente solos pobres, né? Toda a manutenção daquela floresta exuberante acontece por conta da ciclagem de nutrientes nas primeiras camadas do solo. Então, isso não se deve pelos nutrientes que já são incorporados, que vêm incorporados pelo processo de intemperismo do solo, tá? Se deve pela ciclagem de nutrientes. A vegetação é uma vegetação densa e bem estratificada, então a gente consegue definir diferentes estratos, né? Tendo ali o dossel, o estrato superior, com árvores muito altas, que podem chegar, então, até 60 metros, como por exemplo a castanheira do Brasil, um dossel intermediário com árvores de médio porte, como as seringueiras e as copaíbas, e uma área de subbosque, né, com uma vegetação então um pouco mais rasteira, né, com uma altura um pouco menor, onde a gente pode encontrar então as samambaias, as bromélias e os cipós, tá bom?
A fauna, ela é bem diversa também, então a gente tem representantes de todos os grupos, praticamente. Aqui eu trouxe para vocês a fauna de vertebrados mais comum encontradas ali na Amazônia. Então, a gente tem, né, os mamíferos, onça pintada, o boto cor-de-rosa e a preguiça real, aves, arara azul grande, o gavião real e o tucano-toco, répteis e anfíbios, jacaré-açu, surucucu, pico de jaca e a rã arlequim. E como peixe, pirarucu, tambaqui, que são 2 peixes muito importantes aí da região, e as piranhas, tá? Bom, falando do monitoramento efetivamente da Amazônia, né? É uma região que tem sim, né, bastante monitoramento por sensoriamento remoto. Então, alguns satélites, como o CBRS, que é o satélite, né, essa parceria do Brasil com a China, e o Landsat, monitoram as mudanças na cobertura da vegetação nessas áreas, né? Então é uma área muito grande, é uma extensão grande de floresta, e esse acompanhamento aí dessa vegetação por satélite tem uma importância muito grande aqui nesses casos, tá? O geoprocessamento, que também, né, influencia muito aí com a análise dos dados coletados, né, pelo sistema de informação geográfica, fazendo esse monitoramento aí de desmatamento e degradação, e a própria utilização de drones, né, que acabam trazendo aí uma maior resolução quando a gente precisa, então, detalhar algum ambiente, e além disso, de fazer um monitoramento em tempo real, que a gente não consegue fazer por meio das imagens de satélite, por exemplo, tá? Além disso, a gente tem várias estações meteorológicas que acompanham aí nessas alterações de temperatura, umidade, né? E alguns projetos de conservação voltados, então, aí para a parte, né, de conservação, para o monitoramento ali dessas áreas no bioma amazônico, tá? Bom, gente, com detalhe aqui, né, o principal projeto que a gente tem, então, no governo de monitoramento da Amazônia é o PRODES, né? O PRODES é um projeto, então, instituído ali pelo INPE, que faz esse monitoramento da cobertura da vegetação desde 1988. Então, o que a gente tem? A gente tem uma medição histórica, né? Um histórico de medições de imagem que permite, então, esse acompanhamento da vegetação. Inicialmente o PRODES, ele começou sim com foco na Amazônia, mas vocês vão ver aqui durante a aula que hoje a gente usa o PRODES, na verdade, né, como uma ferramenta de monitoramento em todos os biomas brasileiros, tá? Mas o foco inicial era sim no bioma amazônico, tá? Os satélites que o PRODES usa, principalmente é o Landsat, porque ele tem aqui, né, uma resolução de 20 a 30 metros, e uma frequência aí de passagem de 15 dias. Então, inicialmente era usado o Landsat 5 com o sensor TM, e atualmente a gente usa, então, o Landsat 8 com o sensor OLE. A gente vai ver aqui ainda bastante de sensor, então não quero detalhar com vocês. Além disso, né, o satélite CBRS-2 da China, né, essa parceria Brasil e China, com o sensor CCD, e atualmente a gente usa o 4, tá? CBERS 4. E a gente tem também o satélite IRS-1, né, que era usado aqui para fazer imagens LISS-3, mas hoje a gente usa então o IR-2 e também esse satélite aqui, o UK DN-C2. Sem sombra de dúvida, gente, esses dois aqui, Landsat e CBRS, são os que são mais usados hoje aqui no Brasil em termos de acompanhamento aí, tá? Então, aqui uma imagem para vocês, né, um gráfico para vocês mostrando as taxas de desmatamento separadas por estado, que são ali oferecidas, então, né, fornecidas em tempo real lá pelo programa PRODES, tá? Então, ao longo dos anos, a gente tem para cada um dos estados qual é a taxa de desmatamento aqui, então, podendo acompanhar. Isso tudo é feito, então, pelo sensoriamento remoto, pela análise das imagens de satélite, que mostra para a gente, né, ou ampliação
da área de vegetação ou redução dessa área de vegetação. Então, todos os anos é feita essa análise aí, né, de se houve redução, se houve perda na vegetação, e isso entra então na conta ali do desmatamento, tá? Tem também o projeto Terra Class, que faz ali, né, essa medição inicialmente do desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado, a partir das áreas que o próprio PRODES então faz ali, né, o acompanhamento. E aí aqui a gente tem um mapa mostrando então, né, esse acompanhamento do Terra Class sobre o uso e cobertura do solo na Amazônia, aqui no caso no nosso bioma, né, amazônico aqui, tá? Mostrando então, né, a área em verde é a área de vegetação nativa e as outras cores aí então são cores, diferentes tipos de ocupação, tá? Sendo essa aqui então a ocupação de agropecuária, né, agrícola e de pastagem aí, tá bom? Bom, quais são os principais sensores e satélites utilizados para a gente fazer o acompanhamento no bioma amazônico? A gente precisa pensar, né, que é um bioma, então, como eu disse para vocês, tem uma vegetação muito densa, né, são ambientes florestais e que tem uma ampla extensão, muito distribuído, tá? Com isso, gente, é importante que a gente tenha, então, satélites e sensores que consigam cobrir, primeiro, uma grande área, né, áreas maiores, e que, segundo, consigam, então, operar independente das condições climáticas daquele local, tá? Por isso que, para a Amazônia, o indicado é a utilização de satélites que tenham sensores ópticos multiespectrais. O que esses sensores permitem? Permitem a gente, então, monitorar a cobertura florestal e identificar áreas desmatadas, tá? Como é o exemplo dos sensores que a gente tem no Landsat 8 e no Cibers 4, tá? São esses sensores multiespectrais que fazem, então, né, por meio, os sensores conseguem identificar, então, essa diferença de coloração, essa diferença de reflectância ali entre cores, né, de área que está desmatada e de área que a gente tem a vegetação, que a gente não tem vegetação, que a gente tem vegetação nativa, né, áreas de solo exposto e assim por diante. Mas como é uma área de clima tropical em que a gente tem pluviosidades intensas ao longo do ano inteiro, também é importante que a gente tenha operações ali de satélites com sensores que conseguem imagiar aquela área independente da cobertura de nuvem. E isso acontece com sensores de radar de abertura sintética ou SAR. O SAR, ele faz, então, essas medições ali, independente da quantidade de nuvens que a gente tem. E aqui, pra gente, quem faz esse papel é o Sentinel-1, tá? O satélite Sentinel-1 que faz esse papel pra gente, tá bom? Bom, daí a gente entra, então, no bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. A gente tem aí ele ocupando cerca de 10% do território nacional e a gente tem também uma alta biodiversidade, e aqui é importante destacar o alto endemismo também, tá? Justamente por conta da condição climática e edáfica que a gente tem ali naquele local, tá? Aqui na Caatinga a gente tem conhecido ali quase 5.000 espécies da flora, sendo que 30% delas está em alguma categoria de ameaça, e 1.182 espécies da fauna, com 10% aí em categoria de ameaça. Também tem uma grande quantidade de habitantes nessa região, 27 milhões de habitantes, né? E 62% das áreas suscetíveis à desertificação no Brasil estão na região da Caatinga. E o grande problema disso é que apenas 9% disso está em unidade de conservação e desses 9%, só 2% são unidades de conservação de proteção integral. Então, como a gente tem, né, passado por problemas, eventos climáticos, mudanças climáticas muito extremas, a preocupação com essas áreas sensíveis à desertificação na Caatinga tem sido, né, questões aí de grandes debates, tá? Opa! Voltando, vamos para a próxima.
O clima da Caatinga é o clima semiárido, com altas temperaturas, né? Temperaturas que podem passar aí dos 40 graus, baixa umidade relativa do ar e com pluviosidade muito irregular, né? Então, a gente tem secas prolongadas que acontecem nessa região aí da Caatinga, tá? Então, são áreas onde a gente vai ter níveis mais baixos de pluviosidade, né? Em relação ao restante do Brasil, então, tá? Que a gente chama, inclusive, de polígono da seca, né? O relevo é um relevo plano, que tem algumas ondulações, né? É comum a gente ter as tais das depressões sertanejas, que são áreas mais baixas, e algumas áreas de Inselberg, que são elevações isoladas, onde a gente chega a ter até, né, algumas formações mais florestais, né, de características mais florestais. Mas, de forma geral, a região aqui da Caatinga tem aí uma média, né, de 200 a 500 metros acima do nível do mar apenas, tá? Sem grandes variações disso. A hidrologia aqui, ela é bastante peculiar, a gente tem, né, rios importantes, como é o caso, principalmente ali do Rio São Francisco, né, que passa aí, então, por uma boa parte da região da Caatinga, mas a gente tem uma grande ocorrência, então, de rios intermitentes. O que são esses rios intermitentes? Rios que surgem ali, né, simplesmente, né, ou invariavelmente, nas épocas onde a gente tem ali ocorrência de chuva em maior quantidade, tá bom? O solo são solos rasos, pedregosos e pouco desenvolvidos, né? A fertilidade pode ser variável, vai depender muito da rocha matriz ali, da quantidade de matéria orgânica que a gente tem, mas em geral, né, os solos da Caatinga, em relação a outros biomas, são considerados solos que têm uma boa quantidade de nutrientes, tá? São solos arenosos e argilosos, suscetíveis à erosão, justamente por conta dessa condição de secas prolongadas. E o que a gente vai encontrar ali? Os latossolos, argissolos, os planossolos, os luvissolos e os neossolos, tá? A flora da Caatinga é predominantemente xerófila. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa flora ela é totalmente adaptada, né, a essa ausência de precipitação por longos períodos, né? Então, algumas características são presentes nessas vegetações, como, por exemplo, quase não tem folha, algumas realmente não tem folha, tem apenas espinhos, tá? O caule, às vezes, um caule suculento para fazer o armazenamento da água. As raízes são muito profundas, né? A gente pode ter também caules subterrâneos. Tudo aí, né, que permite com que essa vegetação, então, sobreviva de forma mais eficiente às estações secas prolongadas, são características dessa flora xerófila, tá? Uma flora, então, mais adaptada à seca. Algumas espécies comuns, né? O mandacaru, o xique-xique, o juazeiro e o umbuzeiro. Todas essas floras aqui, né? Toda a flora da Caatinga, ela tem uma relevância muito grande porque ela está bem relacionada com a fauna local, servindo tanto de abrigo quanto de alimento. Por isso, inclusive, né, que o monitoramento dessa flora está muito relacionado aqui na Caatinga com o monitoramento da fauna também, tá? A fauna também está adaptada à escassez de água, né? E por isso a gente tem muitas espécies endêmicas, principalmente ali, né, tendo as suas atividades normalmente noturnas e tendo uma dieta muito diversificada para conseguir ter um padrão alimentar, um nicho ecológico que seja cumprido, então, em todas as estações, inclusive na seca prolongada, tá? Então, a gente tem o tatu-bola, a asa branca, o preá e o lobo-guará como espécies aqui, então, características da Caatinga. O monitoramento da Caatinga é muito importante para sua conservação, porque a gente tem, né, tanto o avanço do desmatamento na Caatinga, quanto esse processo de desertificação, o risco desse processo de desertificação muito intenso na região. Então, esse monitoramento por sensoriamento remoto
acaba ajudando bastante nesses fatores, tá? Então, de novo, aqui, né, o Landsat e o CIBERS, que fazem esse monitoramento da cobertura da vegetação e do nível de degradação do solo. As análises por SIG, né, que faz aí, então, pega todos esses dados e a gente consegue fazer, né, a análise de quão degradado, quão fragmentado está esse bioma. A gente tem também estações meteorológicas justamente para acompanhar esses eventos, né, de seca e o impacto que isso pode ter aí, né, na vegetação. E a gente tem aqui também alguns programas de conservação na Caatinga, isso é menor, mas a gente tem, né, e inclusive o programa PRODES, tá, que faz esse monitoramento lá na Caatinga. Então, aqui mostrando o incremento de desmatamento por estado na Caatinga ao longo dos anos aí, né, a partir de 2001. Então, a gente tem, né, isso faz parte de um projeto do Ministério do Meio Ambiente, GeoTerrestre, que faz, né, esse acompanhamento aí, então, dos biomas brasileiros em relação à cobertura vegetal desses biomas, né, a cobertura da vegetação nativa, tá? Para essas condições que a gente tem, então, na Caatinga, a gente também precisa, sim, dos sensores ópticos multiespectrais para acompanhar essas mudanças na vegetação e aqui, principalmente, solo exposto, né, que é uma coisa constante nesse bioma. E aí, para isso, o Landsat 8 e o Sentinel-2 são bastante utilizados, mas na Caatinga a gente também precisa muito usar os sensores térmicos, tá? Porque eles conseguem identificar esse estresse hídrico e monitorar as temperaturas superficiais. Então, isso vai ser essencial para aquele acompanhamento dos processos de desertificação que a gente tinha falado anteriormente, tá bom? Então, aqui, quem faz esse monitoramento, né? Quem gera essas imagens para monitoramento com sensor térmico é o Landsat 8, com o sensor TIRS, tá? Que é um sensor, então, que consegue identificar a temperatura ali do solo e trazer esses padrões aí, então, esses parâmetros aí, então, tá? Vamos falar aqui um pouco do Cerrado, é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa 23% aí do território nacional e tem também um nível de degradação muito alto, né? Nós temos uma biodiversidade bem grande aqui no Cerrado, mais de 12 mil espécies da flora conhecido e uma ameaça bem grande também, tá? Justamente por isso, a gente tem este bioma como hotspot mundial, tá? Ele e a Mata Atlântica são os únicos hotspots que a gente vai ter aqui no Brasil. 3.167 espécies da fauna conhecida, com 9% aí ameaçada e 28 milhões de habitantes vivendo aqui nessa região, então, tá? Cerrado é considerado o berço das águas porque é aqui onde a gente tem a nascente dos principais rios que fazem aí, então, né, a composição que compõe as 3 maiores bacias da América do Sul, que vai ser Tocantins, Araguaia, Bacia de São Francisco e Bacia do Prata, tá? Responsável, então, aí pelo abastecimento de grande parte da população brasileira. O clima aqui é tropical sazonal, isso quer dizer que a gente tem 2 estações bem definidas, que vai ser uma estação seca, que vai ali, então, de maio a setembro, e uma estação chuvosa de outubro a abril. As precipitações aqui variam, então, né, ao longo do ano por conta dessa definição aqui, né, de estação seca e estação chuvosa, e as temperaturas ficam aí em torno de 20 a 27 graus, mas na estação, nas épocas mais quentes, a gente pode ultrapassar os 40 graus em algumas regiões aqui, tá? Do Cerrado. O Cerrado tem chapadas, planaltos e depressões, tá? Então, assim, na verdade, a gente tem grandes áreas de planaltos, que são essas áreas em rosa mais escuro, e áreas de depressões, então, aqui associadas, né, ao Cerrado.
Mas a gente tem uma variação, então, ali, né, de ambientes muito, muito grande dentro do Cerrado, o que confere, então, também uma grande biodiversidade para o Cerrado por causa disso, né? São muitos ambientes diferentes, inclusive em extensões muito curtas, né? Então, num espaço muito curto, a gente pode ter uma variação de relevo importante que faz com que a gente tenha essa variação também na composição, tá? Os solos são profundos, bem drenados e altamente intemperizados. Tem uma baixa fertilidade natural. Pensando aqui, gente, sempre que a gente fala de fertilidade, a gente está falando de fertilidade em parâmetros agronômicos, tá? Para o cerrado, para as espécies do cerrado, é ok, é tranquilo, mas para os padrões agronômicos, essa fertilidade é mais baixa. E tem uma alta concentração de alumínio aqui, então, nos solos do Cerrado. A gente já falou que é o berço das águas, né? Tem as nascentes dos principais rios brasileiros aí. Então, esse gráfico mostra, né, o nível de contribuição do bioma Cerrado para cada uma das bacias que a gente tem, né? Então, tem um nível de contribuição importante para a bacia do Parnaíba, do São Francisco e do Paraguai, também do Tocantins, do Paraná e, numa menor quantidade, mas não deixando de ter, né, no Atlântico Leste, Atlântico Noroeste Ocidental e na própria bacia amazônica, né? Então é uma área bem importante aí em termos hidrológicos no Brasil. A flora tem uma alta biodiversidade, né, e uma adaptação aos períodos de seca. E como eu disse para vocês, a gente tem uma ampla variação de ocorrência de vegetação associada a diferentes tipos de fisionomias que a gente vai ter. Então, tipo de solo, tipo de relevo, tá? Tudo isso vai variar muito. Então, a gente tem desde áreas muito abertas, campos, né, onde a gente tem praticamente só gramíneas no cerrado, assim como a gente tem áreas florestais, tá? Talvez o cerrado seja um dos biomas onde a gente tenha mais dificuldade no monitoramento por sensoriamento remoto, tá? Por quê? Porque a gente tem essa ampla variação de vegetação, né, de tipos de vegetação natural, e a gente tem ainda que contar com os ambientes que são antropizados, então áreas de pastagem com gramíneas exóticas, áreas de culturas agrícolas, né? Então tudo isso acaba deixando um pouco mais complicado da gente conseguir identificar diferenças que não sejam diferenças muito óbvias, tá? Então, essa diferença sutil entre algumas formações savânicas para formações florestais, no monitoramento por sensoriamento remoto, isso pode ser um pouco mais difícil. Mas, lógico, dá para usar essa ferramenta em alguns momentos aqui, né? A fauna também é muito biodiversa e tem bastante endemismo. Então, o lobo-guará, tamanduá-bandeira, onça-pintada e ema são aqui alguns exemplos da fauna. E falando do monitoramento, né, a gente tem o Programa de Monitoramento do Cerrado, que usa imagens de satélites aí para acompanhar a cobertura vegetal e desmatamento, né? O SIG, as ferramentas de SIG que também ajudam nessa interpretação aí, né, dos dados que a gente tem. Estações meteorológicas que vão coletar essas diferenças aí no padrão climático no Cerrado e alguns projetos de conservação, como é o exemplo de Programa Cerrado Sustentável para reduzir o desmatamento e outros programas, tá? Esse programa aí, né, monitoramento do Cerrado, ele entra dentro de um programa maior que também compreende lá a Caatinga, como eu falei para vocês, que é o projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélites, tá? Esse foi um projeto que foi instituído em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ele tinha esse objetivo, então, ali de acompanhar esse processo de desmatamento em todos os biomas, tá? Se eu não me engano, ele teve uma duração aqui que foi de 2001, foi quando começou o uso das imagens ali, até 2010, 2011 mais ou menos, tá? E aí depois disso a gente tem então programas específicos, projetos específicos que monitoram aí cada um desses biomas, tá? Então, usando aqui a imagem do PRODES Terra Class,
que faz esse monitoramento do bioma cerrado, a gente consegue ver aqui, né, uma diferença sensível entre a área de vegetação nativa do cerrado e as áreas ocupadas por outro tipo aí, né, de uso do solo. Então, por isso também o cerrado é considerado um hotspot mundial. Esse que não é do TerraClass, esse é do PRODES, mostrando aí o desmatamento do cerrado distribuído em cada uma dos estados, aí sendo os estados ali de fronteira com a Amazônia, aqueles que a gente tem aí maior taxa de desmatamento ao longo desse período aí, então acompanhado pelo PRODES, tá? Bom, para o cerrado a gente também usa sensores ópticos multiespectrais, porque eles conseguem identificar aí, né, esse desmatamento e essa mudança no uso do solo. Aqui, Landsat 8, os Cibers 4 e o Sentinel 2 são utilizados, mas aqui no cerrado a gente também precisa usar os sensores SARS, tá? Que fazem, então, né, aquela análise, né, o Sentinel-1 que faz essa análise independente da cobertura por nuvem que pode acometer, então, essa região quando a gente está falando do período chuvoso, tá? Eu vou encerrar o nosso módulo aqui, essa aula aqui, a gente volta, então, na próxima aula para falar de outros biomas e resolver alguns exercícios em relação a esse tema, beleza? Te espero na próxima aula. Tchau!